Bom dia, óbvios. Não, você não clicou no podcast errado. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, e tô aqui só para apresentar para vocês nosso projeto em parceria com a Mary Kay, em que a gente quer que as mulheres levem suas carreiras cada vez mais longe. Serão 12 episódios com convidados maravilhosos e a apresentadora Luísa Brasil. É uma honra passar a bola para ela. Vai com tudo, Lu. Confia na quarta. Burnout ou queima total é um termo que tem se popularizado cada vez mais depois de anos de uma cultura de trabalho workaholic. Ele se refere à exaustão prolongada e à diminuição do interesse em trabalhar, e é algo mais comum do que a gente pensa. O preconceito com transtornos psicológicos ainda existe, minha gente, e é uma grande barreira contra o tratamento e a aceitação desses problemas na sociedade. O assunto, sim, é urgente e até em 2017, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu a depressão como tema para o Dia da Saúde. Alguns tabus precisam ser quebrados e problemas psicológicos precisam, sim, ser tratados como qualquer doença comum. E nesse episódio do podcast Confia na Quarta, a Master Coach, jornalista, especialista em branding pessoal e minha amiga de longa data, a Bruna Fioretti, vai falar sobre atitudes que podemos tornar diariamente para evitar que cheguemos a esse lugar e sobre como podemos identificar uma possível crise decorrente de situações de estresse e do ambiente do trabalho. Vamos nessa! Adorei estar aqui. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante, tão tabu ainda, né, Lu? Pois é, Bruna. E assim, antes de tudo, eu que já te conheço do jornalismo, de longa data, queria que você contasse para todo mundo em relação à sua trajetória profissional. Quem chegou perto do burnout, né, meu bem? Ai, meu Deus. Olha, eu tive muito desse cansaço, dessa ansiedade excessiva. Não cheguei a burnout, graças a Deus. Mas eu também saí do jornalismo antes disso, né? Olha, eu tenho uma trajetória realmente de 15 anos de jornalismo. Eu me formei na Unesp, aí eu vim pra São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, né? Aí eu vim pra São Paulo, comecei a trabalhar pelo Estadão. Eu passei num trainee do Estadão, comecei a trabalhar lá em jornal diário, que era uma pressão, cara, uma tensão muito grande, mas também uma coisa que eu amava fazer. Aí me tornei subeditora de variedades, trabalhei muito tempo lá, cobri televisão, comecei a ter um pezinho na moda ali, depois trabalhei numa revista chamada Ola, e finalmente eu fui trabalhar na Glamour, que foi o meu último trabalho dentro do jornalismo. Eu era redatora-chefe, fiquei quase 5 anos nesse trabalho, e fui muito feliz, cara, fui muito feliz fazendo isso. Foi nesse trabalho, inclusive, que eu comecei a sacar o meu amor por carreira, por comportamento, porque desde o JT, na verdade, eu fazia muitas matérias sobre esse assunto, sabe, Lu? Eu liderava essas matérias, então a gente tinha na Glamour, por exemplo, uma coisa chamada Especial Carreira. E aí a gente fazia diversas matérias sobre carreira, tratando de alguns desses temas, também começando a pincelar um pouco sobre o tema saúde mental para mulheres, que era um público da revista. E lá eu comecei a sacar que eu gostava disso e que talvez estivesse na hora de seguir a minha carreira solo. E foi isso que eu fiz em 2017. E todos nós, gente, eu falo sem medo de errar, tá? Todos nós vamos passar por mudanças de carreira. Inclusive nós mesmo aqui, que estamos já numa nova carreira, vamos passar por várias micro mudanças de carreira ao longo das nossas trajetórias. Porque a gente vive mudanças de mercado muito mais aceleradas do que antes. Então eu tenho 2 opções. Eu posso me desesperar e cair nesses dados de ansiedade e de depressão, ou eu posso tentar me movimentar para ser mais feliz. E a gente sempre vai estar em transição. Eu acho que aceitar isso vai fazer com que a gente se sinta mais tranquilo. Eu tô nessa profissão hoje, com esses atributos, mas daqui a 3 anos provavelmente eu estaria de outra maneira. E tudo bem. As transições vão ser naturais. Eu chamo isso de mini transições de carreira. Dentro do nosso novo cenário de mercado. Não tem como fugir, viu? E dentro desse processo de transição, você fazia pausas? Como assim? Pausas de descanso, pausas para, enfim, amenidades. Fazia, eu faço muito. Então tem isso. Isso é importante que se diga, porque eu trabalhei muito. Só que tem 2 coisas. Primeiro, eu tava com tanta vontade de ir pra essa nova área. Mas assim, sabe quando você tá com muita vontade? Essa vontade me fazia ter muito ânimo, muita energia pra esse novo trabalho. Então eu não ficava tão exaurida, porque parte do cansaço é você não gostar mais da nova área.
tá? Eu ficava muito mais cansada trabalhando pouco na revista do que trabalhando muito na nova área. Isso é uma loucura, porque isso tem a ver com quanto que você está com vontade de se entregar, com a energia da coisa mesmo. Agora, no paralelo, sim, eu sempre tive uma rotina de me divertir muito, de sair demais, sempre gostei de sair para jantar à noite, encontrar amigos. Então, apesar de trabalhar todos os fins de semana, depois que eu terminava de trabalhar, eu tinha o meu momento de descompressão. Ele podia não ser tão grande assim, mas eu sempre tive. E eu não saía tão tarde da revista. Com o tempo, você sabe que com o tempo eu aprendi a dizer não. Eu não saía tão tarde, eu saía tipo 7 e pouco, que é uma coisa bem rara pro jornalismo. Se tiver jornalista aí, sabe do que eu tô falando. Sei bem o que são plantões, sei bem também de todo esse rolê. Hoje em dia a gente substitui os plantões, né, por horas de consultoria e coisas a mais, mas enfim, a gente pelo menos entende a importância das pausas, dos momentos de diversão dentro disso tudo. Precisa ter. Porque senão a gente pira. Precisa ter. E Bru, conta pra gente, da sua percepção enquanto especialista de carreira, o que é o burnout? Cara, o burnout é o que você falou, né? Quando você atinge a completa saturação física e mental com relação à esfera do trabalho. Muitas vezes, cara, o burnout, ele vem silenciosamente. Esse que é o grande lance. Ele vem, a pessoa tá esperando que ele seja, assim, sabe, um grande momento que ela vai pro hospital. Isso pode acontecer, mas ele vem caminhando. O burnout, eu acho que tem muita gente que tá escutando aí que pode já estar vivendo o burnout. É quando você… Quer um exemplo? Acordou, sentou e chorou. Ele até me arrepia, porque já me aconteceu isso. Sentar e chorar antes de ir pro trabalho. O famoso senta e chora, né? Senta e chora, chorar no banheiro, no trabalho, sabe isso? Se você tá o tempo inteiro chorando no banheiro, no trabalho, aquela falta de ânimo completa pra sair pra trabalhar, cara, isso não é normal, entende? Isso não é normal. Quando qualquer coisa que te digam dentro da esfera do trabalho te faz ter vontade ou de explodir ou de chorar. Porque tem os dois lados, não tem um só, né? Tem gente que vai pra baixo, tem gente que vai pra cima. Então tem gente que começa a brigar, a fazer inimigos no trabalho. Tem gente que se fecha, que vira uma concha, né? Que vira uma ostra ali dentro do trabalho, deixa de se relacionar. Outro sintoma que vem muito no burnout, quando a pessoa começa a errar. Você sabia? Porque a pessoa começa a cometer erros, às vezes erros bobos. Porque ela está completamente saturada. Então, o burnout, ele é uma mistura de todos esses sintomas que faz com que o seu corpo e a sua mente estejam dizendo, pelo amor de Deus, para, você não aguenta mais. E olha, eu trabalhando também no mercado publicitário, já ouvi várias vezes a naturalização do choro ou da reatividade. E isso me espanta muito. Mas eu queria saber de você, existe algum grau disso que a gente precisa… qual é o grau, na verdade, onde a gente precisa ficar atento, ligar a anteninha e entender que não, isso não é legal, isso está abusivo? Quando você começa a faltar. Você começa a faltar do trabalho, eu acho que é ou ter muita vontade de faltar. Você fica ali procurando desculpas pra não ir. Cara, todo mundo já pensou isso um dia, queria ficar em casa. Mas não é disso que a gente tá falando. Nós estamos falando, a pessoa que está sentindo isso sabe o que é. Quando ela tem vontade realmente, ela começa a chorar todos os dias. Isso é muito grave. Chorar todos os dias, cometer erros muito graves. Sabe, aquele erro que, cara, você pode sabotar a sua carreira por isso. Porque você não dormiu, porque você tá cansado, porque você tá saturada, né? Ou realmente quando você começa a dar desculpas pra não ir trabalhar. Agora, o grau do grau, você sabe qual é, né? Ficar doente. A pessoa começa a ficar doente fisicamente. Não que isso não seja uma doença, mas fisicamente ela começa a ter sintomas. Então, isso pode ser desde distúrbios intestinais até dores de cabeça frequentes e que não passam com nada. Então, a pessoa tá lá, eu tenho enxaqueca. Cara, o que é isso? Eu tenho enxaqueca, né? Eu não sou da área médica, então eu não vou me aprofundar nisso. Mas eu acho que é isso. Se você começou a sentir sintomas físicos e você não teria um porquê de ter esses sintomas, por favor, vá ao médico. E ele vai sacar. Ele vai sacar que tem alguma coisa com você. Muitas pessoas aí também têm preconceito, por incrível que você falou, uma coisa muito interessante, como a naturalização de certas coisas. Sabe o que eu vejo? Ainda é ridículo, mas tem muita gente com preconceito de terapia até hoje, cara. Pelo amor de Deus, façam terapia. A terapia te ajuda. Sabe por quê? A terapia te ajuda a olhar pra dentro. Quando você tá lá com a naturalização, dependendo do ambiente de trabalho, como se fosse legal ficar muito tempo, como se fosse ok você ter um surto de cansaço. Ficou o dia inteiro sem comer, é isso mesmo, e tudo mais, um hype em torno disso. Não é. Quando você faz a terapia, é como se você colocasse os pés no chão.
deixa eu olhar pra mim. Cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Então, vale a pena olhar pra si. Eu acho que é importante aproveitar esse espaço pra dizer, se você tá sentindo isso, cara, você não tá só. Tem tanta gente sentindo isso e dá sim pra mudar. Porque existe uma coisa que no coaching a gente chama de visão de tubo. Explica pra gente o que é visão de tubo, não sei. Visão de tubo é quando a pessoa chega pra você e ela não consegue ver nada além dos olhos dela. É como se ela tivesse um tubo na frente da visão dela. Tá? Não sei se eu expliquei bem só com as palavras isso, porque aqui eu tô fazendo um movimento, viu, gente? Mas ela não consegue enxergar nada além daquilo. O que a pessoa com visão de tubo tem a impressão? Seria uma visão limitante, mais ou menos? Super limitada. Isso. Ela não consegue ver nada além daquilo. Ela não consegue enxergar que tem saída. Isso é visão de tubo. Então, essa pessoa que ela tá se sentindo assim no trabalho dela, mas ela tem que pagar as contas, às vezes ela tem dívidas. Cara, nós estamos falando de verdade aqui. Então, você fala, cara, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como sair desse trabalho. Eu te garanto, eu já atendi muitos clientes assim, tem sim. É só fazer esse planejamento, fazer a estratégia de transição de carreira, que basicamente vai em torno de você economizar e tentar trabalhar um pouquinho, costurar um pouquinho pra fora, né? Pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro e ao mesmo tempo ganhar experiência. E ficar um pouquinho mais conhecido no mercado novo. Em qualquer área, eu garanto, em qualquer área dá pra fazer isso. E só de você começar a fazer pequenos passos, sabe? Não precisa ser grande, mas pequenos passinhos nessa direção, você já vai ter uma sensação de bem-estar e de controle maior. E aí depois é só ter coragem, só entre aspas, ter coragem de largar esse trabalho que tá te saturando e tá te fazendo mal. E eu adoro que você tá dando dicas aqui sobre organização e como tudo isso ajuda, né, a gente a poupar a nossa energia e a trabalhar de uma forma mais saudável para nossa mente, para o nosso corpo, enfim, até mesmo para as nossas expectativas e propósitos de trabalho. E eu acho que outro ponto também super importante dentro de tudo isso é sobre produtividade. Uhum. Eu queria que você desse algumas dicas e conversasse sobre como é importante e o que é produtividade, porque eu acho que muita gente se engana e acha que produtividade é você fazer cada vez mais coisas em menos tempo. E eu acho que não é bem por aí. E a Bru pode explicar pra gente o que seria. Não é por aí. Você Você falou absolutamente tudo. Produtividade é você fazer mais do que é mais importante. Entende a diferença? Mais do que é mais importante. A produtividade, aquele senso de produtividade antigo, vinculado ao excesso de trabalho e à ocupação. Não, então eu tô o tempo inteiro produzindo o máximo possível. Cara, isso é antigo, isso é ultrapassado, não faz mais sentido. Você tem computador para fazer coisas por você dentro desse novo cenário. O que você precisa saber é priorizar. Então, a produtividade é sobre priorização. E se a pessoa não aprende a priorizar, ela não é produtiva, ela é só ocupada. Tem muita diferença. Geralmente, as pessoas produtivas não são tão ocupadas. Elas têm ocupações, lógico, mas elas conseguem estabelecer limites, por exemplo, para começar e terminar o trabalho. A primeira coisa que eu digo para quem quer ser produtivo é você começar a fazer uma organização semanal. Parece uma dica tão banal, mas eu duvido que a maioria das pessoas que está escutando a gente faça. Todo mundo que chega pra mim no coaching não faz isso. Mas eu faço. Eu aprendi com a Bruna. Você faz mesmo? Faço mesmo. Gostei de ver. E é por isso que você é produtiva, não ocupada. Na verdade, é muito simples. Olha, a gente tenta otimizar ao máximo. Estou mais produtiva do que ocupada. Mas às vezes a gente dá aquele deslize. Mas tudo bem também. A gente volta, se organiza de novo. Exato. Deslizar, não tem problema deslizar. A gente tem que entender qual é o nosso padrão. O padrão produtivo vai ter deslizes às vezes, vai ter dia que você exagerou, vai ter dia que você se cansou. A gente tem que se perdoar por isso. Mas quando a gente consegue criar um sistema de organização interessante, tudo muda na vida. E a dica que eu dou pra isso é tem 2 dias que você pode fazer isso. Domingo à noite ou sexta-feira à noite. Eu faço às sextas, mas eu tenho vários clientes que preferem domingo à noite. E em vez de você ter a síndrome da musiquinha do Fantástico, ai meu Deus, eu odeio a semana, não sei o quê. Você vai lá e vai pegar um papel ou então um aplicativo de bloco de notas e vai colocar qual é a minha prioridade nessa semana. É muito simples, você vai escrever qual é a prioridade. Essa prioridade, ela pode ser qualquer coisa, de qualquer seara, não é só trabalho, para qualquer coisa. E depois você vai colocar assim, o que você queria equilibrar. Alguma coisa que tá martelando, a gente sempre tem. Pensa aí alguma coisa que, cara, eu já devia ter feito isso e eu tô enrolando pra fazer. Quando você pensa nessa coisa, ela também é colocada na semana. E depois você vai distribuir as tarefas. São só essas 3 etapas. Você distribui isso.
Cara, é uma atitude muito simples, é muito rápido fazer isso. Claro que depois, todos os dias da semana, você tem que olhar para essa organização e se certificar de, hoje eu tinha combinado de fazer isso, hoje eu ia fazer tal coisa. Não fez? Passa para o dia seguinte e tá tudo bem. A sensação de sobra de tempo, eu falo isso sem medo de errar, com essa pequena mudança, ela é gigante. As pessoas começam a dizer, nossa, eu não sabia que tinha tanto tempo na semana. Porque elas perdem tempo sem organizar as coisas. Você acaba aceitando qualquer coisa. E aí, pra complementar, tô falando pra caramba, né? Mas aí, pra complementar, tem uma coisa que é o saber dizer não. Saber dizer não. Uma vez que você estabeleceu qual é a prioridade da sua semana, cara, você não tem que dizer sim pra tudo. Tudo que parece uma grande oportunidade, né? Todos os convites das pessoas. As pessoas têm a agenda delas. Então, eu tenho minha agenda, eu posso chegar e falar, Lu, faz isso comigo. Você vai falar, cara, mas eu tenho outra prioridade. Então, se você fez a organização, você começa a entender quais são as suas prioridades. E, consequentemente, você consegue dizer não para o que não é sua prioridade. Cara, com o tempo, dizer não vai ficar mais fácil e você vai se sentir mais produtivo, mais relaxado. A ansiedade tende a diminuir. Tem uma pesquisa... Só para complementar esse assunto, eu acho interessante. Tem uma pesquisa bem conhecida sobre essa história de você fazer a to-do list, né? Uma lista de coisas para fazer no dia seguinte. Fizeram essa pesquisa com vários estudantes, os estudantes universitários, e porque eles não sabiam se fazer a to-do list, eram estudantes ansiosos, tá? Uma fase de extrema ansiedade. Se fazer a to-do list ia fazer com que eles se sentissem mais ansiosos, porque aí eles olhavam no domingo à noite ou na segunda à noite o que teriam que fazer no dia seguinte, ou se faria com que se sentissem melhores. E a pesquisa comprovou que eles se sentiam mais tranquilos e serenos e dormiam muito melhor. Melhorava a qualidade do sono drasticamente. Só o fato de fazer uma to-do list. Então, se você fizer isso em nível semanal... Você vai dormir melhor, você vai ter uma... Eu me arrepio, porque eu acho assim uma coisa tão simples, tão básica. E as pessoas não fazem. Então eu espero que quem escute, quem esteja escutando, faça essa técnica, que é muito simples. Pra mim é transformador escrever ideias, ter vários bloquinhos, enfim, de cadernos de anotação, de organização, porque de alguma forma tirar um pouco da cabeça, porque a gente deixa tudo muito aqui na memória e a gente vive tantos estímulos, são tantas redes sociais, então assim, escrever é a melhor coisa, porque você de alguma forma transfere o compromisso e a responsabilidade pro papel. Perfeito. E não fica tanto aqui na hora de dormir ou na hora de você estar fazendo um outro compromisso e você tem que lembrar de outra coisa. Então, eu acho que dá uma confusão mental muito grande a gente ter que memorizar tudo, todos os nossos afazeres. E complementando só o que você falou, aquela que não deixa a pessoa perguntar. É um papo, gente. Um bate-papo super gostoso. Eu tô aqui amando, aprendendo já, memorizando e escrevendo tudo que você tá falando aqui. Escrevendo, né? É o que você me falou agora, me lembrou uma dica também simples e certeira que eu gosto de dar para meus clientes. Eu indico que as pessoas façam o que eu chamo de caderno de você, que nada mais é do que um diário, um caderno, enfim, um bloco de notas, não tem problema se for também, no qual você escreve todos os dias um pouquinho, né? Você pode escrever diversas coisas. Nas minhas redes sociais tem várias dicas, no meu YouTube também tem dicas, mas basicamente o que você pode escrever é 3 gratidões diárias quando você acordar, 3 coisas pelas quais você é grato e qual é o meu objetivo do dia hoje, o que eu quero sentir, que emoção eu mais quero sentir hoje. Então, muito simples, você escreve todos os dias e isso é uma ferramenta de graça, de autoconhecimento e muito efetiva. Boa. E, Bru, outra coisa que você disse também super importante, sobre o não. Porque dizer não de alguma forma pro outro e pro mundo é dizer sim pra você. Uhum. E as coisas fluem de uma forma mais otimista. Você se empodera. E assim, eu tenho muitas ressalvas em usar o termo empoderar hoje em dia. Mas de alguma forma você ganha poder, um poder próprio de escolha, de decisão. E eu vejo cada vez mais que a gente realmente tem cada vez mais oportunidades, a gente tá sempre com muita coisa pra fazer, muitos estímulos, e a gente acaba querendo fazer tudo de uma vez só, e acaba não vivendo as experiências de uma forma plena. Então esses nãos são uma espécie de sim, né? De sims para a sua vida, para sua construção de carreira, sua construção pessoal, para você também, de alguma forma, focar em algum objetivo e você chegar mais próximo do que você quer. E eu vou falar agora de um tema que é um pouco polêmico. Mentira. Não é polêmico, mas é engraçado porque tem muitos pontos de vista. No meu caso, quando eu trabalhava em empregos formais, falar de rotina era um saco. Era chato. Era maçante. Só que agora, com os trabalhos
mais livres, formatos mais autônomos, às vezes bate uma saudade da rotina. E agora eu queria saber de você, Bru. A rotina, ela é uma amiga ou ela é uma vilã no contexto saúde mental no trabalho? É uma amiga. A rotina é uma amiga. O ser humano gosta de rotina, o ser humano não, o nosso cérebro, né? Tipo, o nosso cérebro gosta de rotininha, ele cria rotininha porque ele cria os chamados caminhos neurais, né? Famosos caminhos neurais. Então, caminho neural, o que é? Uma rotininha da nossa sinapses para determinada coisa, né? Então, a rotina, ela é, sim, uma amiga. O que não é amigo no que você tá falando, sabe como é que eu chamo isso? Presenteísmo. É isso que a gente tem em redação jornalística, tinha, né? Em redação jornalística, né? Porque não tem mais tantas por aí, mas também em outros tipos de escritório. Presenteísmo, ter que estar presente, mesmo sem estar fazendo nada, né? Tem muitos escritórios assim, é por isso que você se sentia sufocada, por isso que eu me sentia sufocada e por isso que tem tanta gente se sentindo sufocada em empregos formais. Porque esse formato do presenteísmo, ele realmente está fadado ao fracasso, né? Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um curso chamado Reprogramação Mental. E aí eu aprendi a técnica de Pomodoro. A técnica de Pomodoro tem essa dinâmica de tempo. A cada X tempo, você descansa uma outra parte do tempo. Só que no nosso trabalho enquanto comunicadora, jornalista, era um tempo muito curtinho, o de Pomodoro. Então eu adaptei, porque eu entendia que 90 minutos era o tempo… 90 minutos. Que a minha cabeça rende numa reunião. É o tempo que a minha cabeça precisa para escrever um texto. E aí eu descanso entre 20 e 25 minutos, levanto, porque eu comecei a perceber que eu tava sentindo muitas dores na lombar de ficar sentada muito tempo direto. Então é o tempo que eu levanto, faço um chá, vou ao banheiro, faço um pequeno descanso mental com o digital, com a internet, com as redes sociais. Então, assim, era uma forma de esvaziamento da mente. E isso foi extremamente produtivo. E qualquer lugar de trabalho hoje em dia eu levo a minha técnica, eu chamo da minha técnica de Pomodoro, enfim. A sua adaptação. A minha adaptação, exatamente, para o trabalho de comunicação. E eu sempre indico isso para os profissionais também da área, porque a gente consegue render muito melhor. E até mesmo também dentro das empresas, eu sempre dou dica, gente. Reuniões com mais de 90 minutos. Não funciona. Não funciona. Posso dar outra dica para a empresa? Se a pessoa tá numa empresa e tiver a possibilidade… Cara, ganha um pouquinho de coragem, independentemente do cargo que você tiver, e propõe que toda reunião tenha uma pauta. Não dá pra ir em reunião sem saber o que você quer da reunião. Então, toda reunião você tem que ter uma pauta pra chegar e você tem que ter uma pauta pra sair. Ou seja, todo mundo tem que sair com uma tarefa. Isso é uma técnica muito simples, essa eu ensino no Business Coaching, né? Ter uma pauta para entrada e para sair uma divisão de tarefas. Porque aí as reuniões ficam mais produtivas e elas criam mais sentido. Porque uma das grandes coisas estressantes no ambiente corporativo é a quantidade de reuniões improdutivas. As pessoas sentem que realmente elas sentem que o dia delas foi horrível porque elas foram de reunião em reunião e no final, acabou meu dia e eu não fiz nada. Fez, né? Fez, mas sente que não fez. Então, tem muita técnica boa de produtividade aí que dá pra ser aplicada. E outro contexto também que eu levo muito e que é extremamente importante a gente falar do mercado tradicional, porque tem muita gente que ainda está no mercado tradicional, a gente precisa respeitar nesse lugar, é sobre o nosso emocional. Durante muito tempo, pegava meio mal a gente demonstrar emoções no trabalho, a gente falar sobre nossas angústias e dores, porque era o lado pessoal e o lado profissional. Mas, Bru, qual é a importância da gente expor os nossos sentimentos para que as pessoas consigam se sentirem empáticas e consigam nos ajudar dentro desse espaço? É claro, continua sendo difícil. Também não vamos aqui tapar o sol com a peneira, porque continua sendo extremamente complexo você conseguir expressar os seus sentimentos. Eu acho que quem tá sentindo isso, a primeira coisa que tem que saber é difícil, a gente te entende, você não tá só. Tem um monte de gente sentindo isso sem se expressar. E é por isso que tem tanto burnout. Justamente porque as pessoas ficam guardando. Então é importante que você expresse. Então você precisa ter pelo menos uma figura de apoio que você possa, com a qual você possa falar. Primeiro, em casa. Se você não tem em casa, um amigo, um psicólogo, enfim, alguém que vá servir de rede de apoio. E, cara, na empresa também é importante que você possa fazer isso. Se o seu gestor imediato não for essa pessoa, não for, porque sabemos que, infelizmente, tem gestores que não são empáticos, que se você não sentir, você tem que ir ao departamento de recursos humanos. Você tem que ir ao recursos humanos e expressar o que você está sentindo. Dá medo? Dá medo. Mas medo de quê? Vamos começar a pensar?
Medo de quê? Já tá horrível. Se você continuar desse jeito que você tá, provavelmente você vai ter um burnout. Então é melhor que você se expresse e tente resolver e salvar o seu trabalho. Além do que, provavelmente você vai estar fazendo um serviço muito importante para outras pessoas que vão estar se sentindo como você. Porque geralmente isso não vem isolado, viu, Lu, num ambiente de trabalho. Geralmente uma pessoa tá se sentindo assim, ela acha que é só ela. E depois é uma chuva de gente que tá se sentindo igual, porque é um problema de gestão. Isso acontece muito. E a gente tá falando muito da perspectiva do profissional, mas como as empresas, elas também podem atuar na construção de um ambiente mais saudável mentalmente para os seus profissionais e para as suas equipes. As empresas elas podem colocar programas de descompressão, programas que eu tô chamando de descompressão aqui, são esses momentos que as pessoas podem falar abertamente, até uma ouvidoria que funcione. Quantas empresas têm uma ouvidoria que não funciona, que ela só existe no papel, né? Que ela não existe de verdade. Criar momentos que as pessoas possam interagir e principalmente treinar os seus gestores. Treinar os seus gestores para que eles sejam mais empáticos, para que eles tenham rotinas mais… criem rotinas de trabalho mais humanas. Tem uma empresa australiana, até escrevi uma coluna faz um tempo sobre isso, uma empresa australiana que testou uma coisa que eu tenho certeza que vai virar tendência no mercado, que foram mais dias de home office, 2 dias de home office. E funcionou, né? Funcionou maravilhosamente, porque as pessoas começavam a fazer o que elas tinham que fazer com mais energia lá e faziam tudo o que tinham que fazer em casa. Por que os dias de home office são importantes? Porque as pessoas, elas não têm o estresse do deslocamento, elas sentem que elas têm mais flexibilidade nesses dias. E tem muita empresa que ainda não acredita nisso. Posso te falar? Não vai ter como. Não vai ter como. Todas as empresas vão ter que entrar nessa, porque o problema de saúde mental no trabalho é um problema endêmico. Não tem empresa que vai escapar disso. E digo e repito, a nova geração que está entrando no mercado de trabalho, a geração Z, não aceita. E não adianta falar mal da geração, porque eu também vejo isso. Empresas falando mal da geração, eles são mimados, eles não aceitam nada. Que bom que eles não aceitam. É uma geração que quer saber o que está acontecendo, é uma geração com propósito, uma geração que não quer apenas cumprir tarefas, né? Tudo bem, ela quer mais reconhecimento mais rápido, ela realmente é um pouco mais… mais imediatista. Né? Claro que é, mas tem muitas coisas legais que essa geração também está trazendo e que vai trazer para as empresas para elas aprenderem. Que é importante a saúde mental, que é importante o momento da folga. E é uma burrice, realmente, você que tem empresa, você que trabalha em empresa, deixe que isso seja falado. É uma grande burrice você não dar descanso para o profissional. Porque só com o descanso o profissional pode ser produtivo e também criativo. Sendo que criatividade não é uma coisa reduzida a artistas. Criatividade, gente, é resolver problema. Tá? Criatividade é resolução de problemas. O que é trabalhar se não resolver problemas? Trabalhar é resolver problemas. Então, se você quer que a pessoa trabalhe bem, resolva problemas bem, seja criativo, você precisa dar descompressão para as pessoas. Então, se uma empresa, escutando a gente, começar a colocar isso em prática, já vai ter valido a pena. E é inevitável a gente não falar aqui de geração Z. Ela, que é uma nativa digital, tá tomando de assalto os novos ocupações, os novos formatos de trabalho. E o digital, as redes sociais, são algo extremamente relevante na vida delas e nas nossas também, que somos um pouquinho mais do que geração Z. Você acha que as redes sociais, elas realmente aumentam a nossa carga de estresse, não só para o ambiente de trabalho, mas no âmbito pessoal? Aumentam, tenho certeza absoluta. Diversas pesquisas aí mostrando isso. Ao mesmo tempo que é espetacular, que traz tantas oportunidades de trabalho, que aumenta a nossa possibilidade de conexão. As redes sociais, elas também fazem com que a gente se sinta oprimido, entende? A gente se sente… Primeiro, a gente sente o tal do FOMO, Fear of Missing Out, que é aquela sensação de não estar presente, de estar perdendo alguma coisa. É uma sensação calcada na realidade, uma vez que, de fato, o nível de informação, o volume de informação é muito grande e a gente realmente não consegue pegar tudo. Também gera aquela sensação sobre a qual eu falo muito, que é a sensação de comparação. Eu começo a me comparar demais com as pessoas e por mais que eu saiba, eu acabo esquecendo que eu só estou vendo uma fatia da vida das pessoas. Eu não estou vendo the whole picture, sabe? Eu não estou sabendo tudo que essa pessoa está vivendo, as dificuldades. Eu estou vendo a fatia bonita da vida delas, né? Mas na hora, a sensação é muito rápida. Por quê? Porque a rede social, assim como qualquer coisa com a qual a gente se depara, primeiro ela gera uma emoção. E depois vem a reflexão. Então, a primeira coisa é a emoção. Então, eu bati meu olho na rede social, eu tô com inveja.
Aí eu não posso ter inveja, porque eu sinto que não é legal ter inveja. É legal ter… É ok ter inveja, não é legal, mas é ok ter inveja. Todo mundo tem inveja. Então, eu tenho inveja, eu me sinto mal, eu me sinto por fora, né? Eu sinto que eu queria ter mais dinheiro, eu queria ter mais fama, eu queria ter mais aprovação. Todo mundo sente isso, gente. Tá tudo bem. Então, o que a gente pode fazer para lidar melhor com a rede social? Tem algumas coisas. Eu sou muito a favor da limpa da rede social. Primeira coisa. Mesmo para quem trabalha com isso, é possível fazer uma limpa na sua rede. Cara, não siga pessoas que te façam mal ou que te deem um parâmetro de comparação negativo. Porque pra que você tá fazendo isso com você? Você não precisa fazer isso, você não vai perder nada. E é engraçado que depois que você deixa de seguir, você fala, cara, não perdi nada, olha que legal, né? Então eu te prometo que você não vai perder nada, vai dar tudo certo pra você. Se a notícia foi importante, ela vai chegar até você. Então, primeiro, fazer essa grande limpa. E depois, uma coisa que eu falo e que pouca gente faz: limitar o tempo de uso de rede social. Minha sugestão, lembra do bloco de tarefa? Vamos lá pro bloco de 90 minutos? Faz bloco de tarefas. Você não precisa ficar sem olhar a rede social. Seria uma mentira, você vai olhar. Mas cria alguns blocos de tarefa. 2 ou 3 blocos de tarefa durante o dia. Podemos combinar assim? Então eu vou acordar de manhã, vou olhar, tudo bem. Vai lá, olha, faz o seu scroll no Instagram, tá tudo bem. Depois lá no meio do dia em algum momento e à noite. A única coisa que eu vou sugerir pra gente não ter, nós estamos falando aqui de burnout, de uma sensação de ansiedade e tudo mais. Primeiro, é a primeira coisa que você faz durante o dia. Eu sei disso. Você que está me ouvindo, eu estou te lendo, né? É a primeira coisa. Cara, que não seja a primeira coisa. Você pode me dar pelo menos 5 minutos de manhã? 5 minutos, eu só peço isso. Lu, eu só peço 5 minutos. Então, 5 minutos pra você acordar e se reconectar com você. Depois você pode pegar o celular. Tá tudo bem, né? E quando eu tô falando rede social, desculpa, viu, gente? Mas eu tô falando de WhatsApp também. Né? Eu não tô falando só de Instagram e tal, eu tô falando de WhatsApp também. Tá, consegui fazer isso. 5 minutos depois, pego. E à noite é muito importante que seja pelo menos 1 hora antes de dormir. Aí você fala, cara, 1 hora eu não consigo. O que eu sugiro? Você ir fazendo aos poucos. Então você começa com 15 minutos antes, depois você vai aumentando esse período, até que depois, cara, você consegue realmente não olhar antes de dormir. Porque comprovadamente piora a qualidade do seu sono. E o sono, eu escrevi uma coluna esses dias falando que o sono é o que eu chamo de a principal habilidade do futuro. O sono. O sono é fundamental, porque as pessoas que têm burnout, por exemplo, geralmente elas sofrem de insônia. É muito comum. Então, se você está sofrendo de insônia, provavelmente isso pode ser um sintoma. Eu nunca tive insônia e tô tendo agora? Por quê? Então, uma coisa errada acontecendo. Isso é um sintoma. E é um sintoma que as pessoas acham que não. Aí vai lá e só toma remédio. Não sou contra tomar remédio, não. Sou a favor, acho incrível. Mas com a ajuda de um profissional, né? Sem ajuda profissional, o que é isso, né? Não é assim que funciona. É o seu corpo, né? O seu templo. Então, usar menos a rede social é realmente uma coisa muito importante. Pode usar, mas cria períodos sem rede social. E a minha dica para quem trabalha com esse universo de redes sociais, porque é inevitável, né? Muita gente hoje em dia trabalha dentro de agência, até dentro das redações ou em outros contextos, com o Instagram aberto, o Facebook, enfim, com as mídias todas abertas, é sobre as notificações. Para quem trabalha e criar um foco, desativa as notificações e foca no seu trabalho, porque aí é uma forma da gente controlar esses estímulos. Eu tenho feito isso, eu desativei as minhas notificações, porque elas geram ansiedade. Eu não tenho nenhuma notificação também. Elas geram aquela necessidade de você responder. Elas geram angústia mesmo. Preciso fazer isso agora. Tudo virou agora. O áudio de agora. A mensagem que tem que responder. E você acaba não focando no seu trabalho, se dispersando muito. Então, profissionais do digital, por favor, tirem as suas notificações. É um grande favor que vocês fazem para vocês e para os seus trabalhos. E aí, só complementando isso, tem uma pesquisa super famosa da Microsoft, aliás, feita com profissionais da Microsoft, que cada notificaçãozinha que aparecia lá, que pipocava na tela, fazia com que eles demorassem 15 minutos para voltar ao nível de atenção inicial. Então, você imagina, cada notificação, 15 minutos, gente. Desculpa, você não tem atenção plena em nenhum momento do seu dia. E outra coisa também, Bru, pra mim, é a importância desses rituais matinais. Eu costumo fazer uns chás, umas infusões. E pra mim é um momento muito precioso, porque eu não consigo acordar e pegar mais o celular. Pra mim é sobre fazer o meu chá, sentar. Eu até posto ele ali, mas depois que eu finalizo esse processo, me encontro comigo mesma, é o meu momento de conversa comigo sobre entender
me entender. Depois disso eu parto para as redes sociais e parto para as outras atividades. Então assim, eu acho que quando a gente começa a inserir dentro do nosso dia a dia alguns rituais, a gente começa a se enxergar com outros olhos e a enxergar essa dinâmica da necessidade do celular ou da necessidade da internet também com um olhar um pouco mais atento, mais alerta, e você se acolhe mais, sabe? Então, assim, uma dica também que eu tenho é essa, de a gente começar a inserir alguns rituaizinhos pequenos, que seja um chá, que seja uma parada para uma respiração ou para uma água, porque eu acho que isso, de alguma forma, a gente fica mais sereno, fica mais tranquilo, e a gente consegue, de alguma forma, entender que não somos escravos desse digital. Ele precisa… a gente precisa controlar a máquina e não a máquina nos controlar. É uma coisa que eu sempre digo. Perfeito, é exatamente isso. Eu defendo demais a criação de rituais. E veja, os rituais, como você mesmo disse, eles podem e devem ser muito simples. Até para que possam, de fato, ser replicados, né, no dia a dia. E dá para fazer ritual, sim, você que trabalha numa empresa formal e careta, né? Não tem problema, você pode fazer o seu ritual do chazinho, seu ritual de descompressão aí. Eu quero enfatizar muito isso, porque muitas vezes parece que os rituais precisam ter 500 mil etapas. Em tempos de milagre da manhã, todo nada contra, que bom quem consegue fazer, mas eu acho que isso, sinceramente, gera mais uma pressão. Eu vejo muita gente falando, mas eu não consigo acordar cedo. Eu falo, gente, mas calma, se você não precisa acordar cedo, você não é obrigado a acordar cedo, não existem essas regras, entendeu? Que legal ter um ritual matinal, eu também tenho. Eu faço meu café, escuto música e eu também só posso depois. Mas, cara, se você não é uma pessoa de acordar cedo, você não tem que acordar cedo. E o ritual, o milagre da manhã e esses rituais todos, eles têm muitas etapas. Então eu vejo, sabe o quê? Muita gente nervosa porque não consegue fazer o ritual. Eu acho que é uma grande inversão, cara. Quer saber outra inversão? Quando as pessoas falam de propósito. Eu já falei isso algumas vezes, eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas. Eu não tenho meu propósito, eu não sei o meu propósito. E aí isso gera mais uma preocupação, mais uma ansiedade, mais uma coisa para a pessoa se sentir mal com ela mesma. Tá tudo errado, não é assim, não é para ser assim. Que legal, se você não encontrou seu propósito ainda, vai trabalhar, vai curtir no seu dia, vai dar tudo certo, entendeu? E os rituais, eu acho que eles servem justamente para você poder olhar para si mesmo e colocar o pé no chão e falar: calma, tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô presente, eu existo. Perfeita, maravilhosa, sem defeitos. Mentira, temos sim, a gente precisa também quebrar nessa coisa da perfeição, do sem defeitos, do isenta. Ai. Então eu queria que você compartilhasse com a gente dica de leitura, referências, para quem quiser se aprofundar mais no assunto e saber mais sobre o burnout, enfim, sobre carreira. O que você puder passar pra gente. Tá, eu acho que a primeira coisa que eu vou indicar, puxando a sardinha para o meu lado, não é mesmo? É a minha coluna no UOL, que é brufiorede.blogosfera.uol.com.br. Dá para você procurar lá no meu Instagram, eu sempre coloco, porque todos esses temas que a gente tá falando aqui são bem os temas que eu trabalho lá. Eu dou muita dica de carreira, de produtividade. E eu quero indicar leituras, posso? Certamente deve. Tá, porque eu sou uma pessoa mais da leitura. Então, primeiro eu quero indicar um livro sobre ansiedade, para quem lê inglês, tá? É um livro da Sarah Wilson, ele chama First We Make the Beast Beautiful. Outro que eu quero indicar são os livros de um cara, livros antigos, de um cara chamado Nathaniel Branden. Ele é o maior especialista em autoestima que já existiu. Antigo, tem livros dos anos 60, então vai lá na biblioteca da cidade, que é lá que você vai encontrar. É livro para encontrar em biblioteca, tá? Porque é como aumentar sua autoestima e etc. Mas é um psicólogo mesmo que trouxe esse conceito de autoestima num nível muito elevado. Para quem tem curiosidade sobre o futuro do trabalho, eu gosto bastante desse livro que chama 21 lições para o século 21. É o mesmo autor que escreveu o Homo Deus e Homo Sapiens. Esse livro é muito, muito interessante, fenomenal. Acho que você vai gostar bastante, você que gosta de o futuro do trabalho. E por fim, para você que, cara, tá sentindo uma certa ansiedade, né, que queria se sentir melhor com você mesmo, eu indico os livros do Tal Ben-Shahar, que o livro Seja Mais Feliz, eu acho que é um livro, é isso, ele tem no Brasil, é um livro muito legal. O Tal Ben-Shahar, ele é um especialista em psicologia positiva, que eu não falei, mas é a minha área de atuação. Psicologia positiva não é igual a autoajuda, tá, gente? Psicologia positiva é o estudo da felicidade, e ele é um professor de Harvard que estuda isso. Esse livro, Seja Mais Feliz, é um livro gostoso de ler, cheio de pesquisa e que vai te ajudar demais a se sentir melhor, vale a pena. Perfeito. E as minhas indicações aqui
Vou dar 2 arrobinhas para as pessoas ficarem de olho e seguirem e acompanharem. Uma delas é Monique Evelyn, @Monique Evelyn, uma mulher maravilhosa e que fala sobre o empreendedorismo e o mercado de trabalho a partir de narrativas muito transformadoras. Vale a pena conferir. A outra é a Juliana Luna, @Juliana Luna, que é maravilhosa e dá dicas, enfim, para quando a gente quiser desacelerar e entrar em processos de autoconhecimento, de autocura, que também é super importante pra gente nesses períodos tão conturbados, porque o burnout não vai vencer. Não vai vencer, nós não vamos deixar. E Bru, me conta, como te encontro nas redes? O meu arroba é @BruFioretti. Tô sempre lá. O que eu mais uso é o Instagram, mas eu também tenho canal no YouTube, youtube.com/BrunaFioretti. E também tem o projeto Branding Day, que é um projeto que eu tenho um treinamento grande aí, que eu dou sobre branding pessoal. E, enfim, mas se você me seguir no Instagram lá, BruFioretti, você vai poder achar tudo. Entre em contato comigo também no inbox. Eu tô sempre lá sobre presente. E o manual de você também. Tem o @manual de você também, gente, é verdade. Mas o que eu mais respondo em inbox é no BruFioretti, é por isso que eu falei dele. Entendi. Bru, acabou. Eu vou fazer quase aquele Foi incrível Me ter chame você. mais, me chame mais. Foi incrível a sua participação. Foi incrível saber um pouco mais sobre, não só sobre burnout, mas sobre também práticas para que a gente evolua e que deixe o mercado de trabalho um pouco mais saudável e satisfatório para todas nós. Eu agradeço muito a Obvious por estar aqui nesse espaço falando sobre empreendedorismo com mulheres de várias narrativas, de várias histórias. E acompanhe não só o Confie na Quarta, mas também os outros conteúdos do podcast da Obvious, desenvolvido por Marcela Ceribelli e a equipe, porque tem cada coisa maravilhosa, gente. Eu tô ouvindo e sou fã. Também sou. Então a gente volta a se encontrar, espero que aqui, hein, gente? Já Com estou me certeza. oferecendo para aparecer mais. Por favor. Lu, muito obrigada, te admiro muito, você sabe disso. Acompanho o seu conteúdo, você tem um brand pessoal incrível e é um ser humano incrível também. Maravilha, obrigada. E bom, encerramos por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.